O minimalismo não é a liberdade dos bens materiais, mas sim o fim da necessidade das coisas desnecessárias. E eu quero começar discutindo sobre o que é minimalismo. O que é essa concepção, essa filosofia de vida, do que se trata esse assunto? Bom, e o primeiro que a gente pode pontuar é o seguinte: o minimalismo, dependendo do contexto, ele pode ter os seus significados diferentes. Por exemplo, se a gente for lá na arte, numa referência mais artística, o minimalismo ele vai ter ali, vai ser um movimento artístico que vai ter as suas especificidades. Se a gente for um pouquinho mais ali para a arquitetura, o minimalismo ele vai ter ali um conjunto de características que definem uma decoração, um estilo mais minimalista. Mas o minimalismo que eu quero conversar com você é justamente o minimalismo enquanto uma mentalidade, enquanto um estilo de vida, enquanto uma certa filosofia de vida. E nesse aspecto, a forma com a qual eu vejo o minimalismo é sendo uma reflexão, ou melhor dizendo, um convite a uma reflexão sobre o que é necessário, o que é essencial e o que é excesso e como nós estamos nos comportando em relação a todos esses conceitos. O que mais vai caracterizar um pensamento minimalista, na mentalidade minimalista, é justamente esse foco, essa necessidade de tentar entender o que é o essencial nos mais diversos sentidos, sendo que um primeiro sentido mais visível, mais concreto para essa reflexão são exatamente os bens materiais, porque nós temos em nossas casas uma porção de objetos, nós possuímos uma porção de pertences ao longo da nossa vida, seja os objetos que você tem no seu quarto, na sua cozinha, na sua casa em geral, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, o próprio carro em si, a própria casa em si, são todos pertences. Então, um primeiro convite que o minimalismo vai fazer, enquanto essa filosofia de vida, enquanto esse estilo de vida, ele vai convidar a essa reflexão sobre os seus pertences. Será que tudo que você tem é realmente essencial, é realmente necessário? Ou será que você está, talvez, tendo um excesso de objetos, tendo um excesso de coisas que não existe uma real necessidade desses objetos? Mas, a partir do momento que a gente pensa nessa reflexão de um ponto de vista mais abstrato, a gente pode sim aplicar ela a objetos, a bens materiais, mas a gente pode levar ela a outros campos, como, por exemplo, o campo do tempo. A gente tem o campo do espaço, a gente pode levar para o campo temporal. Como que você tem gastado o seu tempo? Será que você tem gastado o seu tempo com atividades, práticas realmente importantes, que realmente valem o seu tempo? Ou está apenas desperdiçando o seu tempo com coisas não muito relevantes? Então, num primeiro momento aqui, espacial, a gente vê no minimalismo essa reflexão sobre: será que você está desperdiçando o espaço com coisas inúteis? Num segundo momento, pensando temporalmente, será que você está desperdiçando o seu tempo com atividades, práticas, rotinas inúteis? A gente também pode levar para um lado mais financeiro. Será que você está gastando o seu dinheiro com coisas essenciais ou está desperdiçando ele com coisas inúteis? A gente começa a perceber a partir daí que o minimalismo ele pode ser muito bem visto como a reflexão sobre o uso dos nossos recursos. Como nós temos utilizado os nossos recursos, seja o nosso espaço, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja a nossa atenção. Será que estamos investindo, será que estamos colocando todos esses recursos em elementos realmente importantes, valiosos, ou estamos apenas desperdiçando? Então, essa é uma primeira reflexão na qual o minimalismo se pauta, e a partir dessa reflexão, o minimalismo ele vem trazendo uma denúncia. A denúncia de que, na verdade, nós não estamos fazendo um bom gerenciamento desses recursos, nós estamos sim desperdiçando nesses recursos, seja o espaço, seja o tempo, seja o dinheiro, com coisas não essenciais, com coisas que estão fazendo a gente perder justamente esses recursos e perder a oportunidade de utilizá-los com coisas mais importantes. E é nessa crítica, é nessa denúncia de que estamos muito pautados num desperdício, estamos muito focados em exageros de coisas que estão muito além das nossas necessidades, que o minimalismo vai chamar a atenção. Olha só, está existindo um exagero. A gente está aqui num ponto muito acima da necessidade.
E se a gente for pensar em nos aproximar de um ponto mais ideal, de um ponto onde necessidade e demanda estão mais alinhados, a gente vai ter, na verdade, que reduzir o número de objetos que nós temos, reduzir as atividades que nós estamos fazendo, reduzir esses desperdícios, essas distrações, porque elas estão exageradas. E é justamente aqui que vai nascer a ideia de mínimo. A gente não está trabalhando com um mínimo, a gente está trabalhando com um máximo, ou então uma coisa exagerada, uma coisa que está indo muito além do mínimo, e é um além que está só causando desperdícios. Então, existe essa noção, trazer ao mínimo, trazer ao essencial, trazer ao fundamental e concentrar esses nossos recursos com o fundamental, com o que realmente faz sentido, com o que realmente é relevante. Então, de forma geral, a gente vê que o minimalismo, nesse estado mais abstrato de ser uma perspectiva, uma filosofia para enxergar a nossa vida e para entender qual a melhor forma de lidar com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, ele é essa reflexão mais abstrata e abrangente sobre o que é mínimo, o que é essencial e o que é excesso. E será que nós estamos muito no excesso? Será que nós não deveríamos nos aproximar mais aqui do essencial, do mínimo, para nos concentrar mais aqui? Essa é a base do pensamento minimalista, a base desse estilo de vida, dessa filosofia de vida.